Muito bem, pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Hoje saiu uma notícia no período da tarde, principalmente pelo UOL e depois pelo GE, uma notícia que o Santos tem um interesse aí, pelo menos está tentando atravessar as negociações de um atacante que é titular aí no time do Guarani, que nessa última partida não terá sua presença, porque está com um problema na coxa, chamado Derek, né? Ele me parece que está tendo o acerto aí com o time do Atlético Goianiense, mas o Santos está tentando atravessar essa negociação, pelo menos é essa a matéria que foi disponibilizada aí pela UAU, feita aí pelo Lucas Mussetti e pela Daniela Brino, né? Depois também tem outra matéria do GE que fala a respeito dessa situação. Para a gente contextualizar e ilustrar um pouquinho mais, eu vou colocar essa matéria para a gente ler juntos, né? Desse possível interesse que o Santos tem a respeito desse jogador. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse possível atleta que o Santos está tentando trazer para a Vila Belmiro. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para a gente acompanhar juntos aquilo que eu acabei de falar para vocês, principalmente para vocês que acompanham aqui o meu canal Vargas Santos TV. Eu achei interessante essa matéria e falo para você o seguinte: eu estive dando uma olhada a respeito desse jogador, se é um jogador interessante para o time do Santos, uma vez que os centroavantes do time do Santos, nenhum está querendo ser titular, né? Nós temos aí o Morelos, nós temos o Furk, nós temos o William Bigode. Cada um com a sua característica e dito pelo próprio Fábio Carille que o único centroavante de fato e de verdade é o Furk. Mas quem tem jogado nessa última partida foi o Morelos, né? Inclusive, nas 3 últimas partidas, o Santos deu uma decaída no seu rendimento dentro de campo, né? Isso inspira muita preocupação para os torcedores santistas. Inclusive, o Santos está com uma dificuldade com relação ao meio-campista de criação, mas nós estamos falando de um possível atacante que, de repente, teria aí um interesse do time do Santos em trazê-lo para o time da Vila Belmiro. Na matéria, ela começa mais ou menos assim, pessoal, feita aí pelo Lucas Mussetti e a Gabriela Brino, né? Não Daniela, Gabriela Brino. Santos tenta atravessar Atlético Goianiense para contratar o atacante do Guarani. E aí vem assim, ó: o Santos negocia a contratação do atacante Derek do Guarani. O contrato do Bugre vai até o fim de 2025. O que aconteceu? O Santos tenta atravessar o Atlético Goianiense para contratar Derek, o atacante ex-chapecoense de 26 anos, né? E foi o artilheiro do Bugre na Série B em 2023 com 10 gols. O Atlético Goianiense tinha a negociação avançada com o Guarani antes da tentativa do Santos. A definição deve ocorrer nos próximos dias. A matéria ela continua, evidentemente, só para a gente falar um pouquinho mais sobre esse jogador, que surgiu o interesse do time do Santos, né? Não, eles não colocariam essa reportagem aqui, principalmente aqui se falando de Lucas Mussetti e Gabriela Brino, se não tivesse realmente pesquisado, apurado essa notícia para tentar colocar, melhor dizendo, aqui, para a gente entender desse possível interesse aí do time do Santos, né? A negociação, ela funciona da seguinte maneira, pessoal: existe realmente uma situação com o time do Atlético Goianiense, né? Mas o atleta sentiu-se meio balançado com a proposta, no possível interesse do time do Santos, uma vez que o Atlético Goianiense é um time que está na primeira divisão e o Santos está na segunda, né? Mas se a gente for pesar os campeonatos que o Atlético Goianiense disputará e o fato do cara jogar no time do Santos, aí você vê qual é o time que ele teria que ter a preferência para jogar. Isso é uma questão de contrato, isso é uma questão também de salário, isso é uma questão de exposição, porque você jogar no Atlético Goianiense é uma coisa, mas está na primeira divisão, e jogar no Santos, mesmo na Série B, com possibilidade de ir para a Série A, e nós torcemos para que isso aconteça, ele terá muito mais visibilidade. Existe o interesse desse jogador, eu já tentei ver aqui alguns conteúdos que falam sobre eles, os conteúdos que a gente tem na internet, principalmente se falando de gols, né,
highlights, aqueles skills, são muito bons, pessoal. Ele foi artilheiro no ano passado, aí jogando pelo time do Bugre, aí do Guarani. É um jogador muito interessante, canhoto, que joga como atacante. No ano passado, em 2023, com o Humberto Luzer, ele jogou como centroavante, por isso fez vários gols, nessa quantidade que eu acabei de falar, de 10 gols, mas acho que foi o quarto artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, se não me engano, da Série B no ano passado, muito em paralelo, né? De repente, o Santos mal sabia, os torcedores santistas, embora existia até uma perspectiva do Santos ir para a segunda divisão, bateu na trave algumas vezes. No ano passado, de fato, de verdade, deu essa derrota para o torcedor santista de uma forma, mas a gente vai subir para a primeira divisão com certeza esse ano, né? E aí, nesse ano de 2024, iniciou o campeonato já com o Claudinei Oliveira, que já foi técnico do time do Santos, ex-goleiro do time do Santos, já foi técnico do time mais glorioso no mundo nas categorias de base, foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, inclusive, e ele que é o treinador atual do time do Guarani, o Guarani que tem uma parada difícil, né, nesse final de semana, para tentar se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista, está na antepenúltima colocação na classificação geral, com 7 pontos, e na sequência ali, se eu não me engano, está o time, deixa eu dar uma olhada na classificação geral, pessoal, para mim não falar bobagem, está o time do Santo André, né, que está no grupo do time do Santos, e o Ituano, que também está no grupo do time do Santos. Então, o Guarani está com 7 pontos, não pode pensar em nenhuma hipótese em empate, somente a vitória, para não depender dos times que estão abaixo abaixo da tabela, que no caso seria o Ituano com 6 pontos, e o time do Santo André com 5 pontos. Então, o Guarani tem uma tarefa difícil, vai jogar em seus domínios contra o time do Bragantino, que já está classificado, vai pegar o Inter de Limeira, que será o próximo adversário do time do Santos, num jogo que seria no domingo, e foi adiantado, e o Santos vai jogar às 18 horas na Vila Belmiro, nesse sábado, né, contra o Inter de Limeira. O time do Guarani, de repente, tem maiores possibilidades de negociar esse jogador, o centroavante Derek, que com o Claudinei joga mais como atacante, não como centroavante pelas pontas. Aí eu vi que esse jogador é um jogador muito rápido, pessoal. Mais rápido do que os centroavantes que o Santos tem na sua equipe. De repente, o Fábio Carille, pensando em colocar ele como um segundo atacante, talvez, pelo que eu vi, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que quando a gente vê os melhores momentos, a gente pensa uma coisa, a gente já fica um pouco empolgado, porque vê os gols ali e tudo mais, mas uma coisa é a gente ver os melhores momentos e jogar numa equipe do Guarani, né? E outra coisa é jogar na equipe do Santos, que tem uma pressão totalmente diferente. Mas pelo aquilo que eu vi, pelo aquilo que os meus olhos conseguiram ver dentro daquilo que eu vi de melhor desse jogador, entendi que é um jogador muito mais rápido que os jogadores que o Santos possui, né? Tem uma passada larga, vi até algumas pessoas falarem que ele tem uma certa semelhança com o Aleph Manga. Eu acho que não, pessoal, porque ele é canhoto, tem uma passada larga sim, né? Embora eu acho que o Aleph Manga, ele faz muitos gols, mas também perde muitos gols também. E esse jogador aqui, dá para disponibilizar ele como centroavante, sim, e também dá para disponibilizar ele como atacante nas duas pontas. Né? Ele pode jogar como ponta esquerda, ali no extremo esquerda, de repente para fazer uma dupla ali, uma dobra ali com o Felipe Jonathan, de repente até com o Rainer ali na esquerda, como jogar improvisado, ou ele pode jogar ali no lado direito, de repente ali no lugar do Pedrinho, né, do Marcelinho, que até agora não provou porque está no time do Santos, né? São possibilidades, pessoal, e possibilidades também a gente tem que vir aqui falar para o torcedor santista de uma maneira geral. Eu entendo que se o Santos contratar esse jogador, uma vez que o Santos já contratou um outro jogador, né, um lateral direito, que surpreendeu realmente o Ferreira, aí de sobrenome Ferreira, surpreendeu realmente o Rodrigo Ferreira, né? Surpreendeu realmente os torcedores do Santos. Essa notícia veio no período da tarde ontem, e o Santos, que tem até amanhã, nessa janela de abertura aí, para contratar jogadores, né? Depois o Santos vai ter que pensar isso aí somente no Campeonato Brasileiro, pessoal. E aí, pessoal, vai ter uma mini janela, eu estava ouvindo falar a respeito disso, eu vou procurar informação correta,
depois eu trago para você aqui, só para você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. Então, existe uma matéria no UOL, a qual eu acabei de expor aqui para você, só para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV, e existe uma matéria também que fala a respeito dessa contratação do GE, que eu acho também muito interessante. Pessoal, eu vou colocar aqui, é só para a gente contextualizar um pouquinho, eu vou pedir um pouquinho de paciência para você, né? A paciência é importante, eu vou pedir um pouquinho de paciência para você, já vou compartilhar aqui mais uma matéria que fala a respeito do time mais glorioso do mundo. Olha aqui, eu cheguei até a colocar em destaque, o Santos entra na disputa por Derek do Guarani e tenta atravessar o Atlético Goianiense. Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. O Atlético Goianiense, juntamente com o Guarani, tem questões antigas aí, né, de negociações antigas, então me parece que existe uma facilidade lá. Então, de repente, se o Santos se realmente balançou aí o pensamento, a mente do jogador em questão, ao qual o Santos tem um interesse a respeito desse jogador, de repente, alguém pode, de repente, chegar, de repente, conversar com ele, aqui é um time grande, não que não existe uma história no time do Atlético Goianiense, mas se tratando a respeito de Santos, mesmo na segunda divisão, a exposição do jogador vai ser muito maior. Se esse jogador vir, isso se realmente concretizar no time do Santos, a gente vai desejar realmente boa sorte, mas o que o torcedor santista realmente está querendo é um meio-campista em que o Santos, nessa semana ainda com muitas incertezas, principalmente se tratando aí do sistema de criação do time mais glorioso do mundo, né? Juliano não tem possibilidade aí de jogar na equipe do Santos, o próprio Casares também, que é o substituto direto dele, na última partida não jogou absolutamente nada, sem ritmo de jogo, estava afastado algumas partidas do time mais glorioso do mundo, e agora tem a possibilidade de ser titular na próxima partida, sim. O ritmo vai voltando aos poucos, mas preocupa o torcedor santista, porque e pelo fato do Juliano ainda não estar à disposição do time mais glorioso do mundo, né? Por isso o Santos tem, principalmente nesse esquema tático em que o Fábio Carille costuma colocar na equipe do Santos, nesse famoso 4-3-3, né? Precisa de um jogador mais dinâmico ali para jogar com os feras ali, o João Schmidt e principalmente ali o Pituca. João Schmidt vai jogar, mas na próxima partida o Pituca e nem o Aderlan jogarão na equipe do Santos contra a equipe do Inter de Limeira. Por quê? Porque eles estão pendurados com 2 cartões amarelos e a regra, né, e o regulamento diz que nas quartas de final serão zerados todos os cartões. Porém, se esses jogadores jogarem nessa próxima partida, que é a última dessa fase de classificação, né, para jogar contra a equipe do Inter de Limeira, se eles correrem o risco de tomar o 3º cartão amarelo, obrigatoriamente terão que cumprir a suspensão automática, então faltarão para o jogo contra o time do interior paulista. Agora, pessoal, vamos falar o seguinte, tem muita coisa ainda que pode acontecer com o time do Santos, né? Com relação à contratação, mas o tempo é curto, muito curto, e o Santos tem que tomar decisões rápidas, pelo menos até o presente momento. O Santos tem 24 horas aí para, de repente, comprar um jogador e tem tempo hábil para poder escrever esses jogadores ainda para as quartas de final desse certame. Tá bom, pessoal? Essa é a informação que eu queria dar para você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. Estou muito feliz aqui por estar aqui falando com você, principalmente aqui no meu canal. A hora que tiver mais notícias aqui, com certeza estarei aqui falando com vocês. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí, faça os seus comentários. Abraço para você, pessoal. Tchau!